Olá, tudo bem? Prazer, me chamo Cleiton, sou aluno da eletiva de Biodiversidade e Saúde. Nossa professora orientadora é Ana Fabrícia e hoje, 8 de dezembro de 2022, irei falar sobre plantas e saúde humana. Meu outro colega é o José Caio. E os temas que eu irei abordar são as características gerais dos vegetais, relação das plantas com a saúde humana, plantas medicinais, plantas e nutrição humana. Características gerais dos vegetais. Também chamado de reino vegetal, o reino plantae nada é mais do que a classificação que pertence às plantas. Os seres do reino plantae são considerados, na teoria evolutiva, os primeiros colonizadores de nosso planeta. Os vegetais que fazem parte do reino plantae são organismos eucariontes, multicelulares, autotróficos e fotossínteses. Isso quer dizer que eles apresentam mudanças no ciclo de vida, conforme passam gerações e que têm autossuficiência alimentar. E aqui, o exemplo do angiosperma, temos o começo pela folha, depois o fruto, a flor, o caule e a raiz. Então, essas são as características gerais dos vegetais, ou seja, os vegetais fazem parte do reino plantae, eles são o reino plantae. 6 razões para comer os seus verdes. O espinafre é rico em ferro e magnésio, o couve mais cálcio que o leite, o brócolis rico em antioxidante e vitamina C e K, salsão super anti-inflamatório, pepino baixas cal, mais denso em nutrientes e hidrata a pele, o alface rico em fibra melhora a digestão. Ou seja, esses são alimentos verdes que fazem parte do nosso dia a dia, que fazem parte da nossa convivência e que vão contribuir para que o nosso corpo humano se evolua e faça crescer, e faça se evoluir rico em saúde, rico em minerais e nutrientes. Relação das plantas com a saúde. As substâncias encontradas nas plantas que permitem a cura ou tratamento de doenças variam de espécie para espécie e normalmente estão relacionadas com a defesa da planta e com a atração de polinizadores. Essas substâncias, quando possuem ação farmacológica, dão à planta a classificação de medicinal, ou seja, farmacológica é uma planta que tem, tem cura, que pode curar várias doenças, que pode tratar várias doenças. As plantas medicinais normalmente são utilizadas após a indicação de amigos e familiares. Uma vez que poucos médicos indicam o uso desses produtos, elas podem ser usadas frescas, logo após a colheita, ou então secas, dependendo da espécie e de como ela deve ser preparada. O modo de preparo também varia com a espécie e deve ser avaliado cuidadosamente. Em alguns casos, por exemplo, utilizar a planta como chá pode fazer com que os efeitos dela percam-se. E essa é a relação das plantas com a saúde. Plantas medicinais. As plantas medicinais são usadas há muito tempo por nossos antepassados e são conhecidas por terem um papel importante na cura e tratamento de algumas doenças. Em algumas comunidades, essas plantas simbolizam a única forma de tratamento de determinadas patologias. Estima-se que aproximadamente 80% da população do planeta já tenha feito uso de algum vegetal para aliviar sintomas de alguma doença. Bom, as plantas medicinais muitas são usadas em tribos, em ribeirinhas, em comunidades indígenas, onde não tem muito aquele uso de medicamento, ou seja, medicamento farmacêutico, mas o medicamento das plantas, certo? As plantas, nessas regiões que são um pouco mais afastadas da zona urbana, são usados medicamentos de plantas, ou seja, são feitos remédios com plantas. E aqui ao lado tem um exemplo de plantas medicinais. Plantas e nutrição. O consumo adequado de micronutrientes é vital para a manutenção da saúde humana. Vitaminas e minerais participam de diversas funções, como reações metabólicas, e são essenciais para o desenvolvimento adequado do corpo humano. Compõem estrutura ósseas e dentes, e sua deficiência pode causar danos à saúde, como anemia, aumento de riscos de doenças crônicas não transmissíveis, osteoporose e até cegueira. Nem sempre a deficiência de nutrientes vem acompanhada de baixo peso, podendo aparecer entre pessoas com ingestão calórica adequada, bem nutridas, com sobrepeso, fenômeno que chamamos de fome oculta. Nesse sentido,
Uma alimentação equilibrada com a combinação de vários grupos de alimentos é imprescindível para o fornecimento adequado de nutrientes. Estudos indicam que a população brasileira possui inadequação da ingestão de nutrientes como cálcio, potássio, magnésio, vitamina E, D, A e C. Uma explicação para o baixo consumo desses nutrientes está na baixa qualidade da alimentação, que apesar de adequada em calorias, na maior parte das vezes, precisaria de uma ingestão menor de alimentos processados e industrializados e mais adequada dos cereais, leites e derivados, leguminosas, frutas e hortaliças. A variedade de alimentação é parte fundamental para o fornecimento adequado desses nutrientes. Uma vez que o consumo baseado apenas em alimentos refinados tem menor densidade de micronutrientes do que uma alimentação com maior quantidade de frutas e vegetais. Ou seja, as plantas também contribuem para a nutrição humana, ou seja, para que o nosso corpo se desenvolva. Ou seja, nutrição vem para que o corpo seja nutrido, para que o corpo tenha força, para que o corpo tenha vontade, para que o corpo tenha disponibilidade. Ou seja, as plantas são uma grande influência para a nossa nutrição humana. E meu trabalho é isso. Obrigado.